Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está aqui a Raíssa. Vamos falar sobre um filme que conseguiu um feito histórico. Já vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrevam, partilhem e comentem. E vamos a isso. Saltburn, um novo filme, segundo filme de Emerald Fennell. O primeiro filme dela foi Promising Young Woman, que quem acompanha o canal sabe que é um dos meus filmes favoritos, foi o meu filme favorito daquele ano. Eu amo, a expectativa estava a mil. No elenco do filme deste temos aqui Barry Keoghan, Carey Mulligan, não sei porque foi o segundo nome que eu me lembrei, a Rosamund Pike, Alison Oliver, Richard E. Grant, Jacob Elordi, coitado, só me lembrei agora dele, Archie Malek, e deve ter mais gente que eu não me estou a lembrar. Tem um homem que faz o mordomo. Mas acho que os MVP do principais são filme. esses, MVP do filme é o homem que faz o mordomo assustador. Então, Saltburn chegou agora à Amazon Prime Video no dia 22 de dezembro. Eu vi logo, nem fui dormir. A Raíssa teve um problema com a luz, então só conseguiu ver no dia. I don't think I'll ever go home again. Well, why don't you come home with me? Come to Saltburn. Mas Raíssa, então, Saltburn, quais eram as tuas expectativas? Foram superadas? Conta-me tudo. Começar, oi, gente, tudo bom? Então, sobre Saltburn, eu tava com expectativa muito alta mesmo, porque eu adoro Promising Young Woman, e daí quando saíram as primeiras críticas, eu vi todo mundo falando mal por motivos que me pareciam que eu iria gostar. Todo mundo não, mas eu vi aquelas primeiras críticas controversas, sabe, assim, me lembraram um pouco o tom da crítica de Babylon, e daí eu fiquei assim, é capaz de eu gostar muito desse filme, realmente. E eu fui nutrindo muito uma expectativa. E aí, toda vez que eu via alguém falando mal, os motivos que eles apontavam sempre me deixavam mais curiosa. Tipo, eu preciso ver logo esse filme. E sempre que eu vejo a crítica americana falando que um filme é muito transgressor, que um filme é muito provocativo, eu já fico assim, não vai ser tudo isso. De negativo, assim, sabe? Não vai ser esse absurdo todo que estão falando. E Acho que realmente essas pessoas não veem filmes. não Não é vê, não é possível possível. ver Saltburn. Eu vi alguém dizer: não há ninguém que deixe o espectador mais incomodado que Emerald Fennell. Não há? Temos a certeza que não há. Tipo, com certeza há. O que é que está a acontecer? Esta gente, se visse o fogo fato, eles tinham um ataque. Eles se matam. Saltburn é chocante. E aí eu fui assistir o filme assim com a expectativa lá em cima. Isso nem sempre é muito bom, porque quando você tá com a expectativa lá em cima, a tendência ela é cair. Só que não caiu, o filme Já realmente me ias com o pegou. hype do chat, porque eu, a Gabi, vimos logo e fomos logo hypar. Não sei se tiveste a oportunidade de ver Não, esse hype. eu silenciei o grupo porque eu fiquei com medo de vocês darem spoiler. Eu fui ver só no outro dia o que vocês tinham comentado. Porque eu falei assim, se eles quiserem dar spoiler no grupo, estão conversando sobre o filme. Ninguém costuma dar spoiler. E assim, eu não sabia nada sobre o filme, realmente, assim, eu sabia pouquíssima coisa. Essa review hoje é com spoiler ou sem? É com spoiler, é a patrão. Então, eu sabia que o personagem do Jacob Elord era o principal e que ele ia nutrir uma certa obsessão. Não, desculpa, o personagem do Barry Keoghan era o principal e ele ia nutrir uma certa obsessão pelo personagem do Jacob Elord. Era só isso que eu sabia. De resto, eu nem tava entendendo direito como que vão encaixar Rosamund Pike, Carey Mulligan nesse filme. Eu não fazia ideia do que se Tu tratava. tens muita sorte, porque, por exemplo, uma das coisas que eu ouvi logo falar foi que ele lambia a porra dele na banheira. Tipo, eu Eu já não fui para o sabia cinema disso. para ver o filme com tudo isso. Já tinha visto tanta coisa. Eu já sabia que a personagem da Carey Mulligan chamava-se por Pamela. Tipo, havia demasiadas coisas. Eu já sabia que eles viam Superbad. Eu já sabia muita coisa, é impossível desligar-me totalmente quando eu estou a fazer pesquisa e as pessoas falam Sim. imenso, eu não consigo silenciar nada, porque eu preciso de estar atualizado. Faz sentido. Então, eu li o mínimo possível, eu Muito. só. Quando saía alguma crítica, alguma coisa, eu só lia, tipo, a manchetinha, via mais ou menos a nota. Eu procurava o máximo possível não saber muito sobre a história, porque eu queria ser surpreendida. E eu fui.
eu fui incrivelmente surpreendida, mas para mim, o brilho do filme nem tá nas voltas que ele dá. Tá em como ele trabalha essas voltas. Tá? É muito mais o como ele conta essa história do que o plot twist em si. Porque eu vi algumas pessoas falando assim, esse plot twist não é nada novidade, não é nenhuma novidade, não é nada que nunca foi feito. Não chamaria plot twist. Acho que é para onde a trama caminha desde o início. Não há nada chocante para mim em termos de. Eu concordo com o que tu dizes. Não é tanto o que acontece, mas como acontece e o tom do filme, a abordagem do filme, aquela cena meio junkie fun que a gente gosta e é o que tu dizes, é exatamente as críticas de uns são os elogios de outros. Para mim, o que eles criticam eu gosto imenso. Muita gente vai dizer que é um filme que não tem muito a dizer sobre classe social, não é? E eu concordo em termos de não é Triângulo da mensagem. Tristeza. Que bom! Sim, não, em termos de pertinência política, não é um filme que tenha muito a dizer, mas precisa. Não Eu acho precisa. que não, acho que é uma montanha russa muito divertida, com uma atuação excelente de Barry Keoghan no centro. É alguém que até agora ficava para trás como o weirdo. Ele era o esquisitinho dos filmes e tu pegas no que torna ele Barry Keoghan. Mas é isso, eu achei muito interessante a forma como explora a persona de Barry Keoghan e coloca este esquisitoide no centro. E ele agarra, ele dá o corpo ao manifesto, literalmente, e mostra que veio aí. Eu cheguei a ler uma entrevista dele em que ele dizia que queria provar que era um protagonista, que era um leading man. Nossa senhora, leading man, todos os papéis para Barry Keoghan. E o filme encontra depois muito sucesso nos seus personagens e no ensemble que constrói. Até o Jacob Elordi está bom nisto. Tipo, não... Eu fiquei super surpreendido com como o Emerald Fennell entende estes atores, entende estes personagens e os faz funcionar numa dinâmica que seja interessante. E depois o filme é ultrajante em coisas que faz e para onde ele vai com a narrativa e é muito espertinho. Eu gostei bastante deste filme e dos caminhos que ele toma e depois como o Barry Keoghan, lembra, eu estava a pensar no Rocky Horror Picture a certa altura, porque a certa altura o Frankfurter, ele envolve-se com toda a gente do casal, então eu pensei que é um bocado isso. A certa altura o Barry Keoghan envolveu-se com toda a gente daquela Me família. lembrou o Teorema do Pasolini, né? Que ele vai seduzindo cada membro da família individualmente. Me lembrou um pouco do Teorema. Assim, não que ele tenha a mesma estética de Teorema, né? Longe disso. Mas essa parte da questão dele, da relação dele com a família, me lembrou um pouco. E o que eu gosto desse filme é que, assim, a gente está falando de um filme que se passa nos anos 2000, né? Ele se passa em 2006. E os anos 2000 é a era mais brega que existe. E daí o filme fala assim, então a gente vai ser brega por inteiro. E ele assume o brega, ele tem muito orgulho de ser brega. E o brega não é negativo nesse filme. Os figurinos, eles são, tipo, chamativos. Me lembrou muito aquelas séries antigas da CW, sabe? Tipo, Pretty Little Liars. Eu nem sei se Pretty Little Liars era da CW, mas eu acho que era. Mas, enfim, Riverdale, essas coisas, assim, que tinha aqueles figurinos extravagantes e aqueles personagens extravagantes e aqueles dramas familiares, só que bem feitos dessa vez. Sim, era isso que eu ia dizer. Tem um lado bem mais cuidado. E aqui entra muito a fotografia do Lino Chandri, né? Belíssimo. Absurda a forma como ele filma diferente o Barry Keoghan e o Jacob Elordi, assim. Então, eu tava dizendo que eu gosto da forma que a fotografia, ela filma diferente o Jacob Elordi e o Barry Keoghan, assim, muito diferente. Então, o filme tá te falando sem precisar tá narrando, sem precisar de voice-over. É usar os elementos do cinema mesmo para mostrar como são aqueles personagens. Ele reluz, né? Você vê que o Jacob Elordi, ele é sempre filmado de uma forma muito grandiosa. Sim. E o Barry Keoghan mais diferentão.
mais acuado, parece até. No começo, quando ele era isoladão, assim. O filme tá se comunicando com você, usando elementos do cinema, sem precisar ficar explicando tudo, sem precisar ficar pondo voice-over, sem precisar ser expositivo. A fotografia fala, a iluminação fala. Isso eu acho legal. É o básico do cinema, mas eu sinto que alguns blockbusters hoje em dia perderam isso. E esse filme traz essa questão. Ele é um filme super técnico. Só que, ao contrário de Maestro, ele usa os elementos técnicos dele a favor da narrativa. Claro que os baterem, mas... Já aproveitei para falar mal de Maestro. Eu ainda não vi Maestro, mas assim que vir, vou trazer aí o pessoal todo para fazer um desabafo, porque está toda a gente muito amarga com Maestro. Ora, mas sobre Saltburn, é interessante falar sobre o uso de elementos para criar aí um subtexto e para não ir muito... E eu acho que é um filme que é muito subentendido nas coisas até chegar ao final. Quando o filme chega nas últimas montagens, em que mete o Barry Keoghan a falar para a câmara, a dizer tudo o que fez e não confia no espectador, e é uma coisa que se sente muito em alguns filmes, até hoje em dia, estava a comentar isso com o Pedro Lima outro dia, que tendem a entregar tudo. E há gente que precisa de tudo mastigado. Vimos agora com o Leave the World Behind, assim. Eu ainda não conheço esse filme, mas toda a gente diz que... Muita gente disse que não entendeu o final, que não sei o quê, e a pessoa pensa, não entendi, o filme não é bom. E Saltburn teria sido um filme muito mais forte para mim se terminasse ignorando esta montagem, esta cena toda, e fosse direto para aquela cena em que nós o vemos a dançar. Para mim, tu já dizes tudo com aquela cena dele a dançar em Saltburn. Ele finalmente chegou a Saltburn, conseguiu, está ótimo, metes aquela música Murder Dance Floor, está feito. Eu não preciso que me digas que aquilo foi o objetivo dele desde o início e que ele fez aquilo para chegar àquilo e que a morte do personagem final não foi acidental, ele fez qualquer coisa. Tipo, eu não preciso disso. E eu sei que tu não és tão crítica nessa parte. Não sou. Eu também não acho que foi assim o melhor caminho. Eu acho que enfraquece o filme de uma maneira, porque é a primeira coisa que eu penso quando eu penso nele, que é como o filme me quis dar a papa à boca. E eu não gosto que me deem a papa à boca. Não, eu não amo essa overdose de exposição, de explicação. Mas se eu falar pra você que me incomodou, que tipo, me tirou do filme, ou que eu fiquei, assim, sabe, desgostosa, eu vou estar mentindo. Pra ser bem sincera, eu já tava tão vendida, eu já tava tão alucinada com tudo aquilo que tava acontecendo. Também tava. E eu tava tão entregue ao filme, que daí ele começou a explicar e eu fiquei... Tá bom, se a proposta é ser brega e caricato, ele tá chovendo expositividade, achei que ficou dentro do tom, e é uma cena pequena... É o que eu tô falando. É a melhor escolha? Acho que não. Me incomodou muitíssimo? Também não. Para mim passa batido tranquilo. É igual as pessoas falam da verborragia de Barbie, que explica tudo e fala muito. Incomodou um monte de gente. Se eu for falar que me incomodou, eu vou estar mentindo. Não incomoda. Aí eu acho que essa verborragia é catártica. Principalmente o monólogo da América Ferreira, para mim, funciona muito. Porque é um momento em que o filme explode e é algo que é preciso ser dito. Não sei o quê. Acho que tem uma motivação textual, uma motivação de contexto, que é simplesmente, será que o público vai perceber? Não, vou meter isto aqui tudo para toda a gente entender direitinho o que é que eu quero, para chegar ao fim e ser mais Sim, eu entendo o que você está falando. Satisfatório. Barbie, ele não te explica o enredo do filme, ele te explica coisas da humanidade. E aqui ele está explicando o enredo, é isso que você está querendo dizer. Eu entendo, mas eu só estou querendo fazer esse paralelo que são coisas que às vezes incomodam muita gente, mas para ser bem sincera, para mim, na hora que eu estava assistindo, não me gerou nenhum desconforto. Foi depois no pensamento eu falei, talvez poderia ter sido mais polido e tal, mas foi uma reflexão que eu fiz posterior, porque
De verdade, tá tudo aquilo acontecendo, eu tava tão entretida, eu tava tão interessada, eu queria tanto ver aquilo, mais daquela família, e eu fiquei, tá bom, ele tá explicando, é isso. É só que eu acho que acaba por trair o que o filme é ao longo da duração, em que as coisas acontecem e não há muita explicação, de repente o personagem de J.K. Lord está morto, e eu gostava disso, porque deixava-me pensar. Uma das coisas é, a gente percebe que foi o Barry Keoghan que tentou tramar o amigo da família, o primo, ou lá o que ele é. Não precisava de no fim mostrar. É isso. Uma dessas coisas que eu tipo, ok, houve um diálogo muito bom em que ele diz isto partia um sonho para mim, isto é a minha casa, não sei o quê. E eu gosto muito desse diálogo e dessa interação entre os dois. E que ele até fala assim, tenta de novo da próxima vez. Então ali você já entendeu que foi ele, exato. Explica tudo, tipo, e acho que isso trai o próprio filme. Por isso é que me irrita um pouco. Eu realmente fiquei incomodado. Eu entendo e não discordo, assim. Mas, de verdade, eu acho que tem tanto acontecendo. Tem. E muito durante as 2 horas e tal de filme, não para um minuto, e é muito calculado na construção. É muito bem feito, na minha opinião, e é muito bem delineado. Não começa logo o Will Lord e o Keoghan são amigos. Não, ele vai nos dando a imagem de quem é o Keoghan, mostra calmamente antes de chegar. E às vezes os filmes hoje em dia já não têm tanto tempo. Eu outro dia estava a ver o Exorcista, ela só começa a acontecer o que está no título para ir nos 40 ou 50 minutos de filme. Não é assim que o Exorcista seria feito nos dias de hoje. Eu não cheguei a ver o novo, mas capaz de não dar este tempo a respirar para conhecermos os personagens, para entrar nos personagens. E Saltburn não faz isso. Saltburn deixa que nós comecemos a perceber quem é o Keoghan, o que é que ele faz, não sei o quê, antes de se atirar. E faz também a ideia de que nós conseguimos ter a mesma fixação que ele tem pelo Will Lord, justamente pela forma como o filma, como o vai colocando nas sombras até de repente o revelar e tudo. Eu acho muito interessante e, novamente eu digo, o Will Lord está bom neste filme. Ele faz tudo o que a personagem pede. Tudo o que a Emerald pede. É alguém muito à vontade. Desaparece totalmente. Eu sempre o achei meio porta, e aqui acho que ele não está nada porta, está super leve, carismático, radiante. É alguém que tu olhas e tu queres ser aquela pessoa. Tu queres estar com aquela pessoa. E isso é bom e é isso que funciona. Tu consegues entender o magnetismo. Não quero comparar, mas é basicamente o que se sente com o Jude Law no Talented Mr. Ripley. Obviamente que o Jude Law é melhor que o J.K. Lord, mas é o mesmo sorriso do Jude Law, o carisma e tal, está lá. O filme tem muito de Talented Mr. Ripley. Então, pegando nisso que você falou, sobre desenvolver os personagens, uma coisa que eu acho legal é porque assim, o ritmo desse filme não cai nunca. Mesmo quando ele tá tomando esse tempo para desenvolver os personagens, tem 1 milhão de coisas acontecendo. E também não é aquele frenesi em tela que igual Elvis, que não tinha nada para ser dito, então ele ficava botando 8 frames, a tela dividida em 8, para ficar enchendo a nossa cabeça de informação para fingir Notem que a Raíssa já criticou Maestro e Elvis nesta review, que não tem nada a ver com um e outro. É só para as pessoas entenderem do que eu tô falando. Isto são objetivos da agenda da Raíssa. Ela põe assim: hoje vou ao canal, vou falar sobre mal de Elvis, de Maestro. Já agora, Elvis não tem Oscar. É sobre isso. E se Deus quiser, ano que vem eu volto para falar que o Maestro também não tem. Isso já não sei. Mas vamos lá. Voltando. Não é aquele negócio que, quando eu digo que tem muita coisa acontecendo, não é porque o filme tem um excesso de informação desnecessária, não é isso. É que o ritmo fica sempre em alta mesmo. Ele é extasiante, assim, sabe? Você não consegue parar de prestar atenção, você está sempre interessado naquilo que está acontecendo. Mesmo quando ele adota uma postura um pouco mais contida, um pouco mais lenta, as coisas continuam sendo interessantes, mantém o público interessado a todo momento.
2 horas E que você não eu, sente passar. Eu não senti E uma das passar. coisas que tu falaste dos anos 2000, eu acho que é uma escolha muito interessante que fortalece o filme, porque a iconografia dos anos 2000 está lá. Eu consigo sentir o espírito dos anos 2000, as músicas são muito boas. Já agora vou aqui fazer um parênteses. Muita gente se chateou porque há músicas que dão no filme que ainda não tinham saído em 2006. Ai, gente, Eu só tenho um supera. problema. Eu só tenho um problema com isso se for muito notável e se for diegético. Diegético e eles estiverem a ouvir uma música qualquer que saiu Flowers da Miles Cyrus, eu acho isso um problema. se for se for tipo um erro. Agora, não diegético, ninguém vai andar a pesquisar em que ano é que saiu música tal, tipo, não tem problema nenhum, faz parte do mood. Se a música entra na iconografia dos anos 2000, meio que tem sido em 2007 ou 2008, cabe perfeitamente num filme que se passa em 2006, 2007. Acho que cabe perfeitamente. Isso era um parênteses que eu queria só fazer. E acho que isso é muito interessante. E nota-se que ela ama esta época, porque já a Promising Young Woman tinha um momento em que eles cantavam Paris Sim. Hilton. Ela tem essa. E é o facto de ela ter esse gosto que torna o filme mais sincero. O filme, mesmo estando a entrar nessa cena mais brega e tudo, nunca parece cínico. Parece algo real que ela quer realmente fazer e que ela acredita. E isso é bom. Mesmo que o filme tenha uma pinta de ironia, uma mordaz e uma coisa mesmo. E depois Eu há acho que toda ele é bem irônico. Sim. E depois está toda aquela questão de Emerald Fennell é de uma família aristocrática britânica. E em que lado é que ficámos com este filme? Porque ela faz parte do que ela critica. É sério isso? Eu não sabia disso. Não sabias que ela é de uma família aristocrática? Ela é britânica? Eu tô chocada. Não, primeiro o choque não é que ela é de uma família aristocrática, é ela ser britânica. Sim, ela é britânica, obviamente. Tá Ela está em bom. The Crown. Eu não assisto. Mas tu nunca viste tipo a casa dela? Tipo, Não. quando ela estava no Zoom, nas cerimónias, ela estava sempre na casa mais incrível que tu já viste. Acho que Era eu um nunca mega reparei. palacete. Assim. E Saltburn acho que foi filmado num palacete que um amigo emprestou, uma cena assim. Então, tipo, há algo a dizer sobre classe. Por isso é que muita gente também foi mais duro com ela, porque ela está a fazer um filme sobre a família dela. Em que. E há muita gente que acha que o filme não é claro nas críticas que faz à sociedade. Eu acho que é bastante claro. Eu acho que assim, você sabe quando um filme foi realmente muito bom? Quando as pessoas começam a criticar coisas do tipo, ai, a música lançou depois de 2006. Sabe, se a pessoa tá procurando pelo em ovo pra criticar, é porque foi muito bom. Ela não achou nada de relevante pra criticar, ela tá criticando a música que foi depois de 2006. Ela tá criticando a vida pessoal da diretora. Ela, assim, não tem nada no filme pra ela criticar, ela arruma motivo. Isso não é uma crítica do filme. Entendeu? Você tá caçando pelo engano. Você não quer gostar do filme, você foi decidido a não gostar do filme, daí você fica caçando esse tipo de coisa. Tudo bem, acontece. Não deveria, mas acontece. Às vezes pode ser uma crítica mais na questão de ponto de vista do filme, como que ele foi feito, e há pessoas que não concordam com esse ponto de vista. E eu também acho que o problema foi a forma como venderam o filme. Venderam o filme como uma coisa de prestígio para o Oscar, não sei o quê. Eu acho que merecia estar nos Oscars, mas Eu não não vejo é por que não. Sim, eu acho que sim. Não, mas acho que não está no mesmo, não é o mesmo pacote, não é maestro, é isso. Não está no pacote dos filmes que as pessoas Realmente, estão a não ver é naquela maestro, é bom. altura. E, e acho que muita gente ainda não valoriza este tipo de. Estes filmes dos anos 2000 que ela referencia, assim, não são anos 2000, anos 90, não são filmes de culto em termos de prestígio e tudo. Então, Sim, Saltburn tem esse destino em ser um clássico que pouca gente vai apreciar, mas os Nova verdadeiros sabem. perdida. Os verdadeiros sabem que Saltburn é extraordinário. As escolhas musicais são muito boas.
o shot final é incrível. Eu vi uma pessoa hoje falando assim, precisava daquela cena? Precisava. Claro que precisa. É óbvio. É catártico. É Desculpa, catártico. se você acha que não precisa, você é chato. Se você tem problemas com a cena, é uma coisa. Mas agora meter essa de precisava, assim. Isso de precisar é uma coisa que precisava ter um cavalo morto ainda Godfather. Precisava muito. Não precisava, agora podemos pegar em tudo. Precisava do Samuel Jackson comer um hambúrguer em Pulp Fiction. Precisava ter. Se a gente for começar nessa de precisava, nada. É a arte. O que a gente tá falando de precisar, sabe? Exatamente. Abre mão disso. Nossa, essa ideia de deixa seu coração leve. Não entra na arte. Não faz sentido. Exato. É igual a pessoa que estava incomodada com a cena de nudez em Oppenheimer. Ai, não precisava mostrar a nudez. Ai, que chatice. Nossa, melhore. O problema com essa cena não é mostrar a nudez. Não, mas você sabe do que eu tô falando. Sim, não, sei perfeitamente. A pureza vem aí. E vem aí por Things. Quando por Things chegar. Nossa, a internet vai estar tão insuportável. Porque esse Saltburn já deixou as pessoas de cabelo em pé. Gente, não tem nada para ficar de cabelo em pé nesse filme. Se você tá com medo, assim, Saltburn vai ser muito chocante, vai estragar meu Natal. Só uma coisa. Não vai. Não é tão chocante Natal, assim. Não é assim tão chocante. A cena dele em cima da terra. Cena dele. É sensacional. É cinema, vai estar no meu top 10 cenas do ano, sem brincadeira. É top cenas do ano. Não, eu concordo com essa afirmação, mas é o mais perto de chocante que eu fiquei. Eu percebi que ele ia fazê-lo, mas... Eu também percebi que ele ia fazer. Eu não queria que ele fizesse. Mas tem cenas muito boas, tipo... Mas eu achei que ia cortar, sabe? Eu achei que ia deixar subentendido. Eu achei que, tipo, ele ia abrir o zíper da calça e cortar. E daí, não, ela mostra a cena. E daí, eu fiquei assim, tá, qualquer momento ela vai parar, mas ela não para. Não, isso é eu também muito fiquei. cinema. Tipo, ok, quanto tempo é que vamos ficar nisto? Eu adoro, mas e depois ela vai com... Ela está mesmo a deixar-te entrar naquilo e é outro momento também muito importante para o personagem. E precisa. Mas eu gosto muito da construção, por exemplo, a sedução entre ele e Alison Oliver, aquela cena em que ele está, e aí a câmara está nela e nós sabemos o que é que ele está a fazer, mas a câmara está nela e fica subentendido e é lindíssima e tu vais vendo como é que ela vai começando a reagir. Depois tem a cena dele na cama com o amigo da família e tu vais vendo como ele vai encontrando na sedução e como a força dele de se aproximar daquela família e controlá-los. É um filme que, como tu falas, na fotografia e na forma como escolhe filmar, já conta muito da história e já deixa o personagem num certo poder e vai mostrando a evolução dele. E no começo do filme, ele é mostrado como essa pessoa mais quieta, que tá ali meio isolada, meio escanteada. Sim. E aí você, no começo do filme, você fica, que dó, né? Essa pessoa sozinha, sem amigo, ele é meio estranhinho, parece, mas você não tem muita certeza. E aí depois você vê ele com essa família, ele coloca todo mundo sob controle dele, ele fala pra menina, amanhã você vai comer, e ela vai lá e come, daí ele passa mais um pão pra ela, e ela vai lá e come. E daí depois ele controla o outro primo, e ele tem uma sedução com a mãe, e você fica... Esse cara tem um poder aí. A única pessoa que ele não conseguiu conquistar totalmente foi o Richard E. Grant. Porque é a pessoa mais aloprada, ninguém conquista ele. Ele vive na cabeça dele, né? Ele é totalmente aloprado, aquele personagem. E é um personagem que, se ele tivesse num filme com outro tom, ele ia ficar muito ruim, não ia funcionar, sabe? Ia ficar... ninguém é assim na vida real, sabe? Ia ficar naquela coisa esquisita.
E aí, né, dentro desse filme funciona super, porque o filme, ele é, como eu disse, aloprado, exagerado, extra, brega, enfim. Sim. Daí o personagem tá lá daquele jeitão todo excêntrico dele e funciona super. E você fala, meu Deus, que divertido. E uma das melhores personagens, eu ainda não vi Maestro, mas eu acredito que a melhor performance de Carey Mulligan em dezembro não será Maestro. Não é? Ela está sensacional. Nos poucos minutos. Eu só não digo que ela rouba a cena, porque todo mundo tá realmente muito bom. Então tá todo mundo roubando a própria cena, mas tá, é muito legal a personagem dela. E eu tava falando, né, que eu assistiria um spin-off, assim, um filme por ano sobre algum personagem de Saltburn. Então, para mim, faz um Saltburn 2 Ela sobre é a Carey primeiro. Mulligan, depois faz um da Rosamund Pike, faz um do Grant, faz todo da irmã, do primo. Eu quero ver um por um. Eu quero ver os avós do Saltburn que vieram antes. Eu quero um filme por ano de Saltburn. Eu quero que Eu quero um Saltburn filme seja a nova do Marvel, só que mordomo boa. de Saltburn. Eu quero muito um filme do mordomo de Saltburn, sobre o pai do mordomo de Saltburn, que também trabalhava em Não, Saltburn, mas na o minha filme cabeça seria já. sobre um mordomo de Saltburn a trabalhar noutra família. E focava-se na família e o mordomo de Saltburn ia aparecer. Para mim, o importante é se passar em Saltburn, entendeu? Eu quero ler um universo estendido sobre Saltburn. O lugar tem uma magia. O lugar O é quase um MCU de personagem. Saltburn. Só que bom, Raíces Cook. exato. Raíces Cook. Mas Carey Mulligan foi dos momentos que eu mais ri. Foi quando ela estava a falar sobre o seu ex-marido russo, que não entendia uma palavra. E ela achava que ele estava a dizer que a amava e afinal estava a chamar. Chamando ela de nomes não muito bonitos. Meu Deus! E depois a Rosamund Pike e o Richard E. Grant a tentar empurrá-la para fora de casa. E aquela primeira cena da Pike com a Carey Mulligan, que elas estão tipo, em Liverpool tem reabilitação, as pessoas lá, elas só sucumbem às drogas. Onde fica Liverpool? Fica no mar? Fica no norte? Elas estão... É muito boa aquela cena. Mostra-te logo e mostra-te logo quem são aquelas pessoas. Tu entras logo em Saltburn através dessa cena e eles estão no mexerico, estão sempre a falar mal umas das outras, é muito interessante. E depois, outro destaque que eu queria fazer é a Alison Oliver, que faz a irmã do Will Lordy, que ela tem umas cenas aqui no jogo de sedução com o Barry Keoghan, a cena na banheira. Ela é alguém que não tem um motivo para viver e vai tentando encontrar e vai tentando perceber-se, nunca consegue. E a forma como ela encontrou foi em relacionamentos pouco interessantes com vários homens e é muito interessante o que ela faz e a atriz visualmente e facialmente chamou muita atenção, gostei muito. Tá todo mundo no filme, eu acho que tá muito bem, assim, o elenco funciona direitinho, Não engrenadinho. tenho ninguém que eu não gosto, é verdade. Ninguém que tá fora do tom ali. E os personagens são interessantes. Assim, igual a gente tá falando mesmo, é desde o mordomo, desde a Carey Mulligan, que aparece por pouquíssimos minutos. Tá todo mundo interessante. O filme nunca perde o brilho. A história da Carey Mulligan é que a Emerald Fennell mandou-lhe o guião só para ela ver e ela disse: Can I play Pam? Ela bateu o olho e falou assim: é essa. Foi basicamente o Cillian Murphy com o Nolan no Inception. E no Inception. Cada Toma diretor aí, com a sua musa. Escolhe um papel. Saltburn, disponível na Amazon Prime. Tanto eu como a Raíssa gostámos muito. Qual foi a vossa opinião? Acho que vai ser um filme bem divisivo. Vamos ouvir muitas opiniões diferentes, mas vale a pena. Vejam por vocês. Estes dias acho que foi o Pablo Vilaça que alguém estava a dizer: com o que estás a dizer eu não estou nada convencido em não ver o filme. Não é o meu objetivo. O meu objetivo não é que as pessoas não vejam. O meu objetivo é que as pessoas vejam o filme. O crítico não está lá para ditar se tu deves ver ou não. Está lá para dar um complemento. Alguém comentou isso numa review de Maestro que eu fiz.
falou assim, todo esse hate tá me dando vontade de ver Mestre. Eu fiquei, que bom, Veja, pois veja. Eu sofri o o que lixo você de sofreu uns também. é o tesouro dos outros. Exato. Não, e outra, eu acho assim, o filme tá sendo divisivo, tá misturando aí opiniões. Escolha sua, sabe? Vá pela sua cabeça. Tenta ouvir o que as pessoas têm a dizer depois, assim, pra ver se você concordou ou discordou. Mas veja, dá uma chance pro filme. É realmente, pra mim, funcionou super. E, sei lá, eu acho que, mesmo que não tivesse funcionado, eu já deixaria a recomendação de ver. Mas é que nesse caso, a recomendação é ainda mais forte, porque eu adorei, eu acho um dos melhores filmes do ano. Pra mim, tá aí empatado com Oppenheimer em primeiro lugar. Eu realmente gostei Ok. bastante. Isso é um milagre, é isso que eu falei. Não estava nada à espera que outro filme conseguisse chegar ao Mas calcanhar do Oppenheimer. eu tinha tweetado isso. Eu falei assim, eu acho que se tem um filme que tem potencial para me fazer gostar mais dele do que de Oppenheimer é Saltburn. E aí, dito e feito, o filme veio e eu amei. E é muito legal, porque assim, os dois filmes que estão no meu primeiro lugar ali, quase que empatados, um eu fui achando que eu ia odiar, o outro eu fui achando que eu ia amar. Então, assim, vocês verem como eu vou de coração aberto mesmo. E A são expectativa, filmes que não completamente diferente. têm Nada a ver. nada a ver. Nada. E sabes o que é que Saltburn tem que Oppenheimer não tem? E com esta me despeço? Ela vem. Mulheres bem escritas. Lots of people get lost in Saltburn. Oh, that's just given me goosebumps. Look, Pamela. Oh, no. Exatamente, muito obrigado a todos. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrevam, partilhem, comentem. Saltburn na Amazon Prime Video. E então já sabem, Vejam filmes. vejam séries, E divirtam-se. divirtam-se.